Olá a todos, nós somos a Lauren, a Karen e a Alicia, alunas do curso de graduação em Engenharia Civil, e vamos apresentar esse artigo intitulado Comportamento do Concreto de Alto Desempenho com Sílica Ativa e Metakaolin como adições químicas e minerais quanto à sua resistência à compressão, utilizando agregados provenientes da região metropolitana de Goiânia, Goiás. Os autores do artigo são Daniel Andrade, Danilo Silva e André Gaia. Vou iniciar a apresentação falando sobre o concreto de alto desempenho. Ele surgiu na década de 60 e ele é uma aprimoração do concreto tradicional, de forma que se adicionam-se adições minerais e aditivos químicos. E devido a essas adições, ele possui propriedades de resistência e durabilidade superiores à do concreto comum. E dessa forma, é possível reduzir as dimensões dos elementos estruturais. O concreto de alto desempenho ele é constituído por cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, adições minerais, aditivos químicos e água. Existem bruscas variações de composição e propriedades entre os cimentos e agregados, de forma que é difícil selecionar esses materiais. O que também dificulta a realização do concreto de alto desempenho é a escassez de normas para a escolha dos agregados e para a composição ideais de adições minerais e aditivos. O cimento, a resistência e a permeabilidade do concreto são controlados pela qualidade da pasta de cimento e as características químicas e físicas definem o desempenho final do cimento, de forma que é muito importante otimizar o comportamento geológico e o desenvolvimento da resistência que se é esperado. O CPV aí, Portland, ele é um dos cimentos mais que se aproximam dessas indicações e é o mais utilizado no Brasil para o concreto de alto desempenho. Os agregados, eles devem possuir uma alta resistência devido à alta resistência da pasta de cimento hidratada. Os agregados graúdos, eles são rochas densas e duras, como a de calcário, e os agregados miúdos, ele deve possuir um módulo de finura entre 2,7 e 3. As adições minerais têm como objetivo principal reduzir o custo e o calor de hidratação do concreto, e eles causam modificações na microestrutura do concreto, alterando as características dele. As adições minerais, elas podem atuar de 3 formas diferentes no concreto. No controle de perda do abatimento, de forma física e de forma química, produzindo silicato de cálcio hidratado pelas reações pozolânicas, com hidróxido de cálcio. As adições minerais utilizadas nesse artigo foram pozolanas altamente reativas, sendo elas a sílica e o metakaolin. A sílica ativa, ela é um subproduto das indústrias de ferro silício e silício metálico. O metakaolin ele é fabricado a partir da calcinação de argilas cauliníticas. Adições minerais também envolvem questões ambientais, já que eles são subprodutos de indústrias. Os aditivos químicos eles têm como objetivo promover a consistência, controlar o tempo de pega e produzir proteção contra a deterioração gerada pelo ciclo gelo-degelo. Ele é muito importante para manter baixa relação ao aquecimento do concreto, já que dessa forma não é preciso adicionar mais água. E com isso, com a redução da relação ao aquecimento, ocorre uma redução da porosidade total e um aumento da impermeabilidade do concreto, elevando a resistência mecânica e o aumento da durabilidade do concreto. O concreto de alto desempenho possui uma alta resistência à compressão e os aditivos químicos eles influenciam bastante na relação ao aquecimento e na trabalhabilidade desse concreto. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do trabalho, e nela o primeiro ponto abordado foi a escolha do método de dosagem. Nesse caso, é um método específico para concreto de alto desempenho, desenvolvidos pelos professores Mehta e Artin, em 1990. É importante destacar que os métodos de dosagem fornecem apenas um traço inicial, que deve ser ajustado através de ensaios laboratoriais. Os autores do método também destacam a importância da incorporação de adições minerais devido aos benefícios trazidos por ela, como maior trabalhabilidade, resistência à fissuração térmica e maior durabilidade. Os seguintes materiais foram utilizados na pesquisa, sendo que cada adição foi utilizada separadamente em seu traço. Os agregados miúdos e graúdos atendem a NBR 7211. A parte experimental foi realizada no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal de Goiás. Como pode ser visto na tabela 2, foram produzidos 4 traços,
um de referência e os outros com 8% de cada adição mineral. Todos os materiais foram pesados conforme a composição proposta pelo método de dosagem, e a resistência à compressão esperada é de 65 MPa. A consistência escolhida é um abatimento de 150 milímetros no teste X-Long. Ela foi obtida com a dosagem do aditivo superplastificante, ou seja, foi adicionado aditivo à mistura até a obtenção da consistência desejada. Foram moldados 8 CPs de cada traço, totalizando 32 CPs. Os corpos de prova foram mantidos em câmara úmida por 7 dias e após isso eles ficaram armazenados no laboratório sem tanto controle de temperatura e umidade. Foram compidos 2 corpos de prova de cada traço nas idades de 3, 7, 14 e 28 dias, conforme o cronograma de ensaios abaixo. Para a determinação do desempenho de cada traço, os corpos de prova foram submetidos a ensaio de resistência à compressão, seguindo todos os procedimentos da NBR 5739. Sobre o resultado do trabalho, então, é importante ressaltar que todas as misturas apresentaram concretos de ótima trabalhabilidade e consistência viscosa. Isso com o intuito de facilitar a mobilidade e evitar problemas como segregação e exudação. O resultado do ensaio de resistência à compressão dos traços está demonstrado na tabela 4, nos quais a gente pode ver a resistência à compressão em 3, 7, 14 e 28 dias dos traços 1 a 4. É importante observar que o traço 1 obteve uma resistência inferior à esperada. A resistência esperada era de 65 megapascal, e como a gente pode ver na tabela, o traço 1 obteve uma resistência de 62,3 megapascais nos 28 dias. Isso pode ter acontecido devido à adoção de parâmetros não especificados no método de dosagem, como composição de agregados, relação pasta-agregados e variação da combinação de diferentes materiais. Já no traço 2, nós podemos observar que aos 28 dias ele teve uma resistência bem alta, de 68,9 megapascal. E esse traço 2 possui a adição de microsílica em pó. Nesse gráfico, na figura 14, nós podemos ver a diferença da evolução da resistência entre os traços. Ou seja, a gente pode ver que no traço 1, aos 3 dias, ele teve, que é o nosso traço de referência, nós tivemos uma resistência inicial mais alta que os demais. Já esse mesmo traço 1, aos 28 dias, nós podemos ver que a resistência dele ficou bem abaixo das demais. Já no traço 2, nós podemos ver que ele não teve uma resistência inicial tão alta, ele ficou na média entre os outros traços. No entanto, aos 28 dias ele subiu, possuindo uma resistência final muito maior do que as outras. Como houve 4 traços diferentes, nesses 4 traços houve um consumo de cimento e aglomerantes diferentes para cada traço. Ou seja, a variação de consumo de cimento nos traços foi de 474 a 527 kg por metro cúbico. Já a variação no consumo de aglomerantes foi de 514 a 527 kg por metro cúbico. É importante ressaltar também que o alto consumo de cimento gera retração e fissuras devido ao processo exotérmico de hidratação. Assim, devido à diferença de cada traço, foi calculado o custo de cada um, para ver se eles seriam viáveis ou não de ser feitos. O traço 1, que é o de referência, que possui uma resistência de 62 MPa aos 28 dias, possui um valor mais elevado, de R$ 265 por metro cúbico. Já o traço 2, que obteve uma resistência à compressão mais alta, ele teve um valor bem mais barato comparado ao nosso traço de referência, que foi de R$ 248. Sendo assim, a gente pode concluir que os benefícios das adições minerais existem, e são elas a redução de custos e melhoria das resistências mecânicas. O concreto com a adição de microsílica em pó obteve melhor desempenho, seguido de sílica e dispersão aquosa, metacaulin e depois o apenas cimento, que é o nosso traço de referência. A relação custo-benefício das adições foi favorável, houve uma economia em relação ao concreto de referência. Nossas referências para o trabalho. Gostaríamos de agradecer e uma boa noite.